Sobrevivendo ao inferno e emergindo para a vida. Assunto que vai chamar a atenção. Assunto bombástico. O Na Boca do Povo hoje vem muito diferente. O convidado, Nelson Guetem de Lima. Nasceu em 55, na localidade de Pinhalzinho, município de Itaió, hoje Mirim Doce. Foi agricultor até os 25 anos de idade. Motorista de caminhão. Iniciou a vida pública como vereador aos 33 anos de idade no município de Itaió. Elegeu-se prefeito por 2 oportunidades. Foi deputado estadual 2 vezes, deputado federal, empresário. É o nosso convidado do Na Boca do Povo. Porque o Sobrevivendo ao Inferno e Emergindo para a Vida é o seu livro. O livro que o ex-deputado, cidadão Nelson Guetem de Lima, está lançando. Está nas livrarias, está na boca do povo, está na comunidade, para contar o que sobreviveu, como sobreviveu e como passou esses mais de 1000 dias no presídio lá em Itapema. Depois de um processo, depois de responder, depois de ser preso pela DEIC, depois de muita coisa que respondeu na justiça. Mas que, depois de mais de 3 anos, tudo foi anulado, tudo foi resolvido e Nelson Liberdade está aqui, botando a cara para bater, lançando seu livro para contar a sua vida no cárcere, naquele período de infortúnio, de tristeza e de muita coisa que ele vislumbrava na frente, mas que acreditava que a liberdade viria. É com ele que nós vamos conversar. Nelson Guetem de Lima, você esteve aqui, estimado ex-deputado, em 14 de maio de 2011, no Na Boca do Povo. Não tínhamos a banda Chapéu Preto para nos acompanhar. Hoje eu estou me sentindo homenageado. Não tínhamos Estou me sentindo homenageado. A felicidade de ter a banda, um taioense, aniversariante hoje aí, o Leonardo. Que Deus te dê muita saúde, estimado. Que te proteja muito, possa estar aqui com a gente por muito tempo. E naquela oportunidade, você já não era mais deputado federal. Você já não tinha concorrido nas eleições de 2010. Você estava em Brasília, com o escritório. E você dizia aqui no programa, contando as perspicácias da política, os momentos que você vivenciou, o motivo de não ter ido à reeleição em 2010, buscando um novo mandato para deputado ou numa majoritária, enfim. Você dizia no final do programa, deputado, Neri, estou no melhor momento da minha vida. Está gravado, está aqui. Olha aí. Eu tenho a gravação. Olha assim. E no andar da carruagem da vida, 15 dias depois, você foi detido pela DEIC em Florianópolis, dentro de uma barbearia, acusado de pedofilia, de molestação a menores, de orgias e de muita coisa que realmente levou você a cumprir uma prisão de mais de 3 anos no presídio Itapema. Então eu queria que você ficasse muito à vontade. O lançamento do livro já ocorreu. Aqui você conta tudo do seu livro, o que aconteceu com você durante esse período. E você, como quer palestrar e mostrar como é que é a vida numa prisão, eu gostaria que você ficasse muito à vontade. Agradeço a presteza de poder arrumar na agenda, você hoje que também é um empresário lá no Braço Trombudo, na Rex, no nosso estimado Rolando, para poder vir gravar o programa e a gente falar do livro Sobrevivendo ao Inferno, Emergindo para a Vida. Obrigado por ter vindo, deputado. Para mim também. Sempre deputado. Para mim também sempre é uma alegria. Tu imagina, eu estou recluso, eu fiquei preso 3 anos e 21 dias. E recluso mais praticamente 2 anos. Uma reclusão que eu mesmo impus a mim pela dificuldade de um ex-preso. Porque a interpretação da gente é que um preso termina a condena dele quando abre-se o portão de uma prisão. Mas aí é o grande engano. Talvez ao abrir o portão daquela prisão, ali é que começa a condena, não é? Então, ali é que você depara com todos os tipos de problemas. Alguns destes cidadãos, depois de cumprir longo período de pena, talvez não encontram nem mais aonde ir, nem mais família, nem mais trabalho, estão desmoralizados, destruídos mentalmente e fisicamente,
ou estão contaminados por um ódio assustador, ou por ressentimentos, ou talvez por uma violência que acaba se transformando num homem vingativo, num bicho perigoso e que sai para atacar por onde ele vai. Quer dizer, eu, por certo, saí como praticamente todo preso. Abre-se o portão, quando muito, o preso sai com chinelo de dedo, um shorts e uma camiseta. A família, claro, me colocou as condições de eu ter sair numa condição melhor na questão da roupa, mas na questões financeiras e tudo mais, eu saí mais ou menos como todo um preso. Mas na prisão eu tive uma coisa que me faz eu dizer que se lá você tem gravado que eu estava vivendo o melhor período da minha vida, talvez eu menti ou estava naquele dia como estou vivendo hoje. O meu melhor período de vida, eu acredito que é todos os dias que eu vivo. Eu sempre vivo esse bom período na minha vida, porque eu sempre dei importância muito grande para cada dia da vida. A vida, para mim, sempre foi uma coisa estimulante. Eu sempre achei que o dia sempre era curto. Mas, no decorrer da vida pública, eu confesso que você depara com muitas frustrações, decepções e com coisas que, de repente, você se sente impotente para contribuir ou para resolver. Mas, particularmente, aqui está falando um homem descarregado de mágoas, ressentimentos, qualquer sentimento de ódio que possa ter, ou de questionamento, por quê? O que fizeram? Por que fizeram? Isto não me importa. De arrependimento, não? O arrependimento apenas por não ter, talvez, usado melhor o tempo da minha vida, pelos erros que normalmente um homem que não é perfeito acaba cometendo. Tem coisas que você também só enxerga que é um erro, um equívoco, que podia ter feito melhor depois de ter feito, não é? Depois da lambança, vamos dizer assim. Depois de ter feito. Agora, por que eu não me arrependo? Eu sou o meu juiz. Depois, claro, primeiro Deus e depois eu. Eu sabia o que tinha feito e o que não tinha feito. Fiquei sereno esperando o meu momento. A dificuldade dos primeiros 6 meses era grande. Por que era grande? Porque eu não controlava a mente. Eu ficava naquele questionamento dia e noite, num desespero. Olha, 17 cidadãos, eu saio do mundo do poder. Eu estou no 20º andar, bem no topo. Eu caio, de repente, em queda livre e paro dentro de 15 metros quadrados com 17 cidadãos, taxado na pior espécie, porque nem podia entrar no presídio, sob risco de vida, então ali você ficava, porque o que me imputaram era uma condena que era mais brutal, porque essa condena tinha um objetivo, além de outros. Ela tirava a única coisa que Deus me deu, que eu podia usar bem. Ninguém jamais chegava perto de um cidadão. Eu podia ser preso por ladrão, por roubo, essas coisas aí que estão prendendo. Me prenda aí que isso eu debato com qualquer um. Agora, debater esse tipo de assunto, não, os amigos desapareceram, ninguém mais me ouvia. Quem vinha ainda vinha para fazer chacota, armação e sacanagem, não é? E quem ia defender um cidadão desse? Quem? Qual é a banca de advogado que vai defender o cidadão que depois da mídia massacrar dizendo que aí estava um monstro, apresentado como monstro para a sociedade? Esquecem que esse Nelson era uma pessoa conhecida. Esquece-se que até a própria ciência determina e explica muito bem que um cidadão, para cometer esse tipo de ato, ele tem que ser um monstro. Ele tem que ter um desvio de conduta, ele tem um perfil, porque para atacar e violentar, tu tem que ter 2 ou 3 coisas. A primeira, tu tem que ser violento, não é? Além de bruto. Não é? Além de um animal. A segunda, tu tem que ter prazer, porque tu tem que ter ereção. E depois eu tenho que fazer uma penetração. Quer dizer, é uma coisa que só um monstro é capaz de fazer. Então, as pessoas que conviviam comigo, principalmente quem estava mais ligado ao poder, eu sentia, num determinado momento, uma angústia, que eu precisava de uma palavra de apoio. E, surpreendentemente, não recebi nenhuma. Não, mas esse Nelson eu conheço. Não posso... Ele vai ter que se explicar da justiça, porque se explicar é um direito, uma denúncia é uma denúncia. Mas de uma denúncia a um crime é uma distância muito grande. O aprovar um crime é uma distância muito grande. Então, portanto, ali estava o Nelson, sem ninguém para ouvi-lo. Acusado de uma coisa que afastava a todos. Só me restou uma coisa. Claro, quem poderia me julgar? Eu mesmo. Ou no caso, a minha família, que graças ficou do meu lado, a minha família toda, me conhecia profundamente. Acho que aí a Salete teve um papel muito importante, porque
ninguém melhor do que ela, depois de Deus, para conhecer quem era este homem que estava do lado dela e sabia que ali não tinha nenhum monstro. Tinha um cidadão errante, cidadão que faz, não estou canonizado e nem que nem invoquei a santidade nunca, que pratica as coisas e fiz coisas que muitas pessoas faziam e fazem, mas desde que seja de livre e espontânea vontade. Portanto, não invoco santidade. Não disse que ali estava um santo, não é? Nem um exemplo de homem, mas ali estava um inocente. Ali estava alguém que não praticaria um crime desse nunca na vida dele, até porque a minha história de vida confirma. Isso é de berço. Nós temos todos os defeitos, mas aprendemos a amar e respeitar pessoas lá de dentro daquela casa. Foi lá do Pinhalzinho que nasceu um ser humano e uma família que aprenderam sempre a amar as pessoas, fazer o possível para as pessoas, respeitar pessoas. Então quem respeita e ama não tem como fazer o mal. Nelson, nós vamos falar do livro depois aqui também, principalmente você cita muitos momentos que você esteve lá no cárcere, enfim, esses 3 anos e pouco. Mas como é que tudo começou? Teve menor, não teve menor, teve adolescente, não teve adolescente, teve menina, teve mãe que vendeu menina, que não vendeu menina, porque saiu muita coisa na imprensa. Nós temos coisa aqui, deputado da época, que saiu muita coisa. Realmente foi um estardalhaço. O senhor faz menção no livro muito à imprensa, dizendo que a imprensa realmente jogou você no fundo do poço, pisou em cima. A investigação policial não foi uma investigação correta, foi manipulações de gravações. Eu queria que você contasse isso um pouquinho, porque a nossa comunidade que acompanhou, e a mídia está aí para mostrar o que acontece no dia a dia. Uns exageram mais, outros menos, outros são mais plausíveis, com muito mais respeito nos conteúdos editoriais de todas as divulgações. Mas muita coisa se alarde, se faz mais do que é. E o efeito pirotécnico que as polícias normalmente fazem numa prisão de uma figura conhecida como era você, deputado, ex-prefeito, ex-vereador, um homem comandou o PR em Santa Catarina. Como é que você vê? Isso tudo ajudou a fazer essa piritonia toda para você ser jogado no fundo do poço pela imprensa, pela polícia ou pelas delações de famílias, de mães, porque saiu muita coisa, deputado. Muito certo. Agora, veja bem, Neri, primeira coisa que eu queria te dizer. O que eu falo da mídia, eu só falo no seguinte sentido. A mídia tinha e tem que ter o cuidado, e escrevo sobre isto. Eu acho que depois de condenado um cidadão, a mídia pode ser chamada. Mas mesmo assim, ela nada ganha com a divulgação do crime. O que ela tinha que fazer naquele momento, que apresentar um condenado, era dizer, olha, exigir do Estado que invista neste condenado para que saia da prisão um cidadão recuperado para não continuar sendo um risco para a sociedade. Era isso que a mídia devia fazer, porque a divulgação ela tem 2 efeitos. Ao você divulgar, você corre o risco, através até da busca do sensacionalismo, que da mídia, você corre o risco de cair numa injustiça irreparável e nada justifica você prejudicar um inocente. É um arrependimento, porque a mídia é uma condena que não tem cura. Está escrito aí no meu livro. Ah, mas como é que o senhor nem o livro limpa mais o seu nome, senhor Nelson? Eu digo, então você não leu o meu livro. Porque se leu o meu livro, você vai ver que eu digo que jamais isto vai ser limpado da minha vida. Esta é uma condena que o Estado imputou para mim e que, como uma tatuagem, eu vou carregar para o resto da minha vida, mas isto não é motivo de meu temor. O que eu não posso mudar, eu tenho que conviver com o que eu não posso mudar. Não é verdade? Mas isso não pode ser um impeditivo da figura política Nelson Goethe de Lima continuar lutando por aquilo que ele acredita. O julgamento tem que ficar para 2 pessoas. Uma é Deus, que na sua bondade deixa para o último dia, e outra é para os puros, que nunca cometeram nenhum erro. Pode apontar o dedo para esse Nelson aí, porque são puros, e dizer que esse Nelson é um pecador e pode ser sentido o direito da crítica. E outros são aqueles que muitas vezes, levado por este mundo de informação, que o jornal escreve o que quer, você pode falar a informação que chegou até você e você faz a sua opinião pelo que disseram e não pelo fato. E aí você continua falando. Agora eu quero te perguntar uma coisa, Neri. Como é que você acha que se porta uma mãe ou uma filha que nunca passou por uma situação desta, que tem a sua família
e que de repente chega um carro da polícia na porta e a conduz até uma delegacia. Tu pode imaginar se ela era vítima de quem? Minha? Ou ela era vítima do Estado? Se ela era vítima, ela teria que ser tratada como vítima e com todo cuidado. E jamais mostrar, divulgar o nome daquela pessoa, pois era uma vítima. Isso ocorreu? Isso ocorreu? Você está aí, os jornais mostram. Aquela criança que estava de sandália, que mostraram... Não, e os jornais. E os jornais mostram todas. A imprensa mostrou toda, ela não poupou ninguém. Agora, daí a verdade, Neri, aí é quilômetros. E o livro tem esta oportunidade também de falar os detalhes. Mas não falar, eu falo pedagogicamente, eu não quero entrar nesses detalhes, porque isso, primeiro, é muito triste. Segundo, mexe com famílias que não merecem, porque tem muitas pessoas que foram violentadas pelo Estado inocentemente, violentado o seu nome, o nome da família, a sua história e tudo mais. Então, é um episódio que eu só cito porque eu precisava trazer a verdade e eu não posso fugir dessa verdade, mas eu prefiro só dizer uma coisa, Neri. Este é uma das coisas que manchou a imagem do judiciário pela precipitação. O judiciário tinha todo o tempo. É como agora nós vemos muitos episódios de prisão nesse país. Por que se precipitar? Se você tem toda a estrutura de investigação, se você tem um réu que tem uma empresa, ou tem uma indústria, ou tem um negócio, é um réu primário, tem sua residência, por que você vai se precipitar? O muito que você devia de fazer era tirar o passaporte dele, determinar a ele, diz, olha, está aqui, tem uma denúncia contra você aqui. A lei determina que ninguém é condenado antes, né, de provado. Então tu tem legítimo direito à defesa. E olha, meu amigo, se você não conseguir se defender, as consequências são esta e esta e esta. Pronto. Não conseguindo se defender, teve a decisão, né, de todos os teus recursos, vai lá, chama o cidadão, manda intimar, se o cara não quiser vir de livre vontade, mas um cara do bem, um cara que não é um assassino, não é um bandido, não é um perverso, ele viria de livre, espontânea vontade. Como eu iria me apresentar lá na delegacia, era só me avisar, me chamar. Não, mas precisaram ir lá mandar um camburão, avisar toda a mídia, me esperar. Eles não me humilharam. Eu só assimilo bem as coisas, sou um ser humano dos mais sereno, do mais tranquilo, tanto que isso é coisa do passado na minha vida, não tem um dia da minha vida e um minuto que eu possa lembrar, ai, mas eu fiquei 3 anos preso. Não, jamais. Mas para a minha família, para a minha filha, você imagine um repórter chegar e dizer, mas ele te violentou também? Dizer isso para minha filha. Imagine a minha esposa, imagine a filha, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe de qualquer preso. Porque quando a mídia fala, ela tem que lembrar de uma coisa. Eu também tenho uma mãe. Você também tem uma mãe. Mãe ama um filho mesmo com todos os erros dele. Mas a mãe amanhã tem que sair na rua. A filhinha tem que ir para a escola. Você fala de um país que, de repente, fala de bullying. Mas tu já pensou quando você divulga aqui, através disso aqui, que não tem, ele anda pelo mundo essa imagem? Onde essa criança vai? Conforme a denúncia do crime do pai. Tu condena uma família inteirinha. Será que vale a pena? Será que isso é o certo? Será que não pode ter um ponderamento? Será que não pode esperar? Será que não pode ter um pouco mais de cuidado com isso? Será que o Ibope vale a destruição da vida de uma pessoa? Mesmo de um criminoso, mesmo de um assassino, tu ganhou o quê? Tu disseminou só o ódio. A sociedade, com uma notícia ruim dessa, só aumenta o ódio dela. E para o cidadão que você divulgou e promoveu, que fez um grande crime, ele chega na cadeia com uma autoridade. Ele chega podendo, é aplaudido, porque emplacou nas primeiras páginas dos jornais um criminoso. E cada vez ele comete um crime maior, porque ele já adotou o crime como um meio de vida. E ele, como a cadeia é a casa dele, ele sai e volta, então ele precisa ser promovido, porque lá dentro ele é o cara sempre. Então, tem coisas que eu debato e quero debater apenas porque nós temos um equívoco. Prisão e condena não resolve o crime. E judiar de um corpo também não. Tu não adianta deixar um corpo passar fome, necessidade, no grito e na porrada, porque tu não resolve, porque quem leva uma pessoa ao crime é uma mente. Tu tem que tratar é a mente. Tu tem que esquecer do corpo. Mas
O corpo é um objeto usado, a mente. Aí chega uma pessoa desta dentro de um sistema deste, com toda a brutalidade, olha como ele capta tudo isso e como é que ele sai de lá. Muitos saem muito pior do que entram. Estimado, nós sempre tínhamos o nosso primeiro intervalo. Eu vou deixar uma perguntinha ou 2 perguntinhas para o estimado deputado, ex-deputado Nelson Goethe de Lima, hoje empresário, para responder quem teve a maior parcela de culpa. Nelson Goethe, a Polícia Civil de Santa Catarina, comandada na época pelo Renato Henriques, hoje já no andar de cima, ou o Judiciário, ou o Ministério Público que fez a denúncia e o Judiciário acatou, o denunciou, foi denunciado, o Judiciário acatou, o condenou e levou o Nelson Goethe a 3 anos de cárcere privado lá no presídio de Itapema. Depois da nossa banda Chapéu Preto.